Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o 12º episódio de 2021. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Marcos 14, de 22 a 26. O competente teólogo Martin Dreher, teólogo luterano, que se dedica à pesquisa da história da Igreja, afirmou que a história da Igreja pode ser lida como história da interpretação da Bíblia. Estamos em 2021, hoje é sábado, 5 de junho. Na quinta-feira, dia 3, foi feriado de Corpus Christi. Como acontece com boa parte dos feriados nacionais, inclusive os religiosos, a maioria das pessoas desfruta da folga, e aqui não estou fazendo a crítica, mas não sabem o significado dos mesmos. A criação da celebração de Corpus Christi remete ao século XIII. A festa de Corpus Christi foi oficialmente criada pelo Papa Urbano IV em 1264. A decisão de Urbano, por sua vez, foi resultado dos relatos realizados por uma freira belga chamada Juliana de Monte Cornillon. Os relatos sobre Juliana narram que ela afirmava ter tido sonhos e visões que ressaltavam a importância de que o sacramento da Eucaristia fosse devidamente comemorado. A Igreja Cristã, em sua longa história, precisou lidar com muitas divergências em relação a esse tema. A transubstanciação é a teoria ou crença que afirma que, na Eucaristia, o pão e o vinho transformam-se no corpo e sangue de Cristo, embora sua aparência permaneça inalterada. Algumas batalhas teológicas aconteceram desde o século IX, a partir da leitura da Bíblia, por essa afirmação de Jesus: isto é o meu corpo. A densidade da afirmação de Jesus levou aqueles que tiveram acesso a esta palavra escrita a interpretá-la de várias maneiras. O isto é o meu corpo, para os que creem na transubstanciação, o pão é transformado, isto é, a sua substância é modificada. É o próprio corpo de Cristo na hóstia consagrada. Todavia, não há alteração visível na forma do pão. É o mistério da fé. Há outros que leram as mesmas palavras e creem na consubstanciação. Por exemplo, Martim Lutero, na Reforma do século XVI, para ele, não há alteração alguma na substância. Tanto a substância do pão quanto a do corpo de Cristo estão presentes ao mesmo tempo. Lutero permaneceu com a crença da presença real de Cristo na Eucaristia. Cristo se encontrava realmente presente na Eucaristia. No entanto, para Zwinglio, líder da Reforma Protestante Suíça, também no século XVI, as palavras "isto é o meu corpo" não podem ser tomadas literalmente. Com isso, ele eliminou a possibilidade de uma presença real de Cristo na Eucaristia e colocou o acento no aspecto memorialista, sobretudo a partir do que aparece no Evangelho de Lucas,
capítulo 22, versículo 19, que diz, dentre outras coisas, fazei isto em memória de mim. E essa expressão aparece também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Leia os dois textos. Neles aparece a palavra grega anamnese, que pode ser traduzida por memória, lembrança, recordação. A partir dessa perspectiva, muitos cristãos seguem essa opção de interpretação. A frase de Martin Dreher, que citei no início, que a história da igreja pode ser lida como história da interpretação da Bíblia, não está completa. A frase completa é a seguinte: ele diz: a história da igreja pode ser lida como história da interpretação da Bíblia ou como história da adaptação da Bíblia à época e interesses bem particulares. Como vimos de maneira sucinta, as discussões sobre a transformação do pão consagrado no corpo de Cristo, literalmente, não iniciaram no século XIII. Juliana, a freira belga, também compartilhou o relato de suas visões com outras pessoas, como Jacques Pantaleon. Anos mais tarde, em 1261, Jacques de Pantaleon foi entronizado Papa da Igreja Católica, tornando-se conhecido como Urbano IV e o responsável por oficializar a comemoração no calendário católico. O ato de Urbano não gerou grande repercussão de imediato, mas com o passar do tempo, a festa ganhou espaço em diversos locais. Corpus Christi teve seu significado e importância ressaltados pelo Papa Clemente V durante o Concílio de Viena, realizado entre 1311 e 1312. Esses aspectos históricos das questões relacionadas à interpretação da Bíblia não podem nem devem ser ignorados. Mas eu insisto em ficar com o Jesus que se mostra no texto. No texto do Evangelho de Marcos, ele nos convida à comunhão. Não há divisão. O texto diz que ele comia com os seus discípulos. Jesus, em vários relatos dos evangelhos, estava à mesa e convidava a todos e todas a estarem à mesa com ele. O Jesus que aparece no texto é pura gratidão e nos convida a dar graças. Ele deu graça. O Jesus que aparece no texto só divide o que deve ser partilhado, o pão que dá vida, seu próprio corpo. E isso, todos que leram esses textos, apesar das diferenças de interpretação, concordam. Ele é o pão da vida. Ele partilha do seu corpo voluntariamente e diz: tomem, isto é o meu corpo. O Jesus do texto me ensina a fazer de cada experiência de mesa uma experiência eucarística. A palavra Eucaristia, que aparece no texto de Marcos, foi traduzida por dar graças. O Jesus do texto me lembra que o seu sangue foi derramado em favor de muitos. É o sangue da nova aliança. Por causa dessa nova aliança, beberemos com ele o vinho novo, com gratidão, sem divisões, no reino de Deus. Se a mensagem desse podcast foi relevante para você, compartilhe esse link com seus familiares e amigos. Siga o nosso podcast na plataforma de sua preferência. Ouça os episódios anteriores e eu faço mais um pedido. Assine também, caso não seja assinante, o nosso canal Teologia Hoje no YouTube. Basta acessar www.youtube.com/Teologia Hoje. Mesmo que já tenha tomado a vacina, continue tomando todos os cuidados. Ainda estamos numa pandemia. Vai passar, mas ainda não passou. Que a bênção do Eterno, que enriquece não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, dos seus familiares e amigos. É a oração que faço. Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Até o próximo Café com a Bíblia.